Bom, pessoal, hoje nós vamos ver, assim, do zero, como é que a gente faz para criar um diagrama de sequência. Eu vou pegar um minimundo, tá? Um minimundo que, inclusive, a gente já viu em outras aulas. Vou pegar um minimundo, vou definir o diagrama de caso de uso dele e depois eu vou fazer o diagrama de sequência dele. E eu vou mostrar para vocês como é que é o passo a passo do zero, né? E eu não tenho o diagrama de sequência pronto, eu vou construir junto com vocês aqui na aula, tá? Eu não fiz pronto, não deixei pronto, eu vou fazer junto com vocês para vocês verem como é que a gente faz, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos compartilhar a tela aqui com vocês. Então, peguei aqui com vocês um modelo. Tem esse modelo aqui de caso de uso, né? Que é o nosso minimundo, tá? A empresa Testier deseja criar um sistema para controlar os seus usuários. Há necessidade de se controlar quem loga no sistema. Os usuários são seus funcionários, que precisam ser devidamente identificados no momento do login. Quem pode gerenciar, listar, criar, alterar e excluir os usuários é o administrador do sistema. Os funcionários terão como informação o nome, e-mail, data de nascimento e a sua senha. O login será feito por par, né, e-mail e senha. O e-mail deverá ser único no banco de dados. Quais são os casos de uso desse minimundo? Vamos lá. Como a gente já definiu isso no passado, eu coloquei aqui os casos de uso desse minimundo, né? Então, o funcionário ele vai poder fazer login, né? E, claro, se ele faz login, ele também pode fazer logout. E se ele pode fazer logout, quando ele terminar, ele vai ter que fazer login, né? Então, essa é a estrutura. O funcionário vai poder fazer só isso no sistema, né? E se ele for um administrador, ele vai poder listar usuários, alterar, excluir e cadastrar um novo, tá? E na função de listar, ele vai poder estender, né, essas outras funções, estende o listar. Porque dentro do listar, ele pode querer alterar um usuário listado, ele pode querer excluir um usuário listado. Se não tem um usuário listado, ele pode incluir um novo usuário e tal. Beleza? Então, esse aqui é um caso de uso. É um minimundo bem simples, né? Com os casos de uso simples, né? E agora a gente vai definir o diagrama de classes desse minimundo aqui, tá? Qual é o diagrama de classe desse minimundo? É o usuário, né? Nome, e-mail, data de nascimento e senha. Como é que a gente viu esse diagrama de classe, essa classe aqui, da onde a gente tirou? Aqui no minimundo ele fala aqui, né? Os funcionários terão como informação o nome, e-mail, data de nascimento e senha. E ele também fala aqui que os usuários são seus funcionários. Então, usuário e funcionário, basicamente, nesse sistema aqui, eles são a mesma coisa, né? Então, a diagrama de classe, você tem o usuário, nome, e-mail, data de nascimento e senha. E aqui eu já defini, né, que é do tipo string, e-mail do tipo string, data de nascimento do tipo date, né? E senha do tipo string, tá? Vamos lá. E agora? Como é que a gente... Agora que eu tenho um diagrama de caso de uso, eu tenho um diagrama de classe, lembrando que a gente chama esse diagrama de classe aqui como essa classe que a gente acabou de definir aqui no nosso modelo, a gente chama ela de classe de domínio, tá? Por que domínio? Porque ela é do domínio do negócio em que a gente está modelando. Quais são as classes de domínio? São essa aqui, tá? Ou seja, são as classes que são requisitos, né, para que o meu sistema funcione com a descrição do caso de uso, com a descrição do minimundo que existe aqui, tá? Com essa descrição eu consigo gerar esse caso de uso aqui e consigo gerar também esse diagrama de classe, que nesse é muito simples, né? Esse modelo só tem uma única classe, tá? Beleza, e repare que todos esses casos de uso aqui, listar o usuário, alterar o usuário, excluir, incluir,
e efetuar login vão acessar essa classe aqui, né? Porque ela tem os dados para que esses casos de uso funcionem, tá? Beleza, vamos lá. E agora, a gente quer definir o diagrama de sequência. E como é que a gente faz para definir um diagrama de sequência? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é selecionar o caso de uso que a gente quer, tá? Fazer o diagrama de sequência. Então, dentro desses casos de uso aqui, qual é o caso de uso que eu vou selecionar, tá? Para fazer o diagrama de sequência. O diagrama de sequência é por caso de uso, não é para todos os casos de uso, né? Então, a gente precisa definir qual deles a gente vai querer definir o diagrama de sequência, tá? Beleza, depois que a gente definiu, a gente precisa fazer o quê? Imaginar como será a interface do caso de uso desejado. Então, se eu selecionei um desses casos de uso, eu preciso imaginar como é que vai ser a interface desse caso de uso. Eu preciso imaginar como é que vai ser a interação do ator com o meu sistema. Então, como é que ele vai interagir com o meu sistema através de uma interface? E como que vai ser essa interface? Eu preciso imaginar isso, tá? Bom, e depois que eu fizer isso, eu preciso fazer o quê? Realizar a descrição do caso de uso que eu desejo fazer o diagrama de sequência, tá? Então, a partir desse momento, depois que eu seleciono, além de imaginar como vai ser a interface, a interação, né, entre o ator e o sistema, eu preciso realizar a descrição do caso de uso, tá? Perdão. Realizar a descrição do caso de uso, né? Beleza. E depois que eu tenho a descrição, o que eu faço? Eu preciso determinar as classes de apoio ou tecnológicas necessárias para implementar as camadas do sistema. Na aula passada, nós vimos as camadas do meu sistema. A gente definiu quais são essas classes, mais ou menos, dentro dessas camadas. Então, quando eu seleciono um caso de uso, eu preciso determinar as classes de apoio, tá? Tecnológica. São classes de formulário, classes de negócio, classes de banco de dados. Eu preciso determinar essas classes aqui, tá? Nesse momento. E depois que eu determino essas classes, eu construo o quê? A interação entre essas classes, né? Obedecendo as regras das camadas. Sempre sabendo que uma camada conversa com a outra e não existe uma comunicação direta de uma camada para outra. Então, a gente tem regrinhas a seguir para ter esse tipo de comportamento entre as classes, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer passo a passo e vocês vão entender o que está sendo feito. Bom, pessoal, a primeira coisa é selecionar o caso de uso e desenhar a interface. Eu escolhi esse caso de uso aqui, cadastrar usuário, tá? Então, eu escolhi esse caso de uso aqui, certo? Por ter escolhido esse caso de uso, cadastrar usuário, eu imaginei a interface desse sisteminha dessa forma aqui, ó, que está aqui. Então, eu tenho o nome, olha só, que são os dados do usuário. Eu tenho o nome, e-mail e senha, tá? E aí eu coloquei o quê? Enviar ou fechar, né? Ele vai preencher os dados, vai clicar em enviar ou fechar, tá? Então, eu imaginei assim a interface do meu sistema, tá? Faltou aqui, pessoal, um dado, né? Que eu esqueci, é a data de nascimento, tá? Eu teria que colocar aqui também a data de nascimento nesse formulário. Agora que eu lembrei, tá? Mas beleza. Então, eu criei um formulário, criei uma interface para esse... Imaginei, né? Desenhei uma interface para esse usuário, tá? Para cadastrar um usuário, ou seja, para executar esse caso de uso aqui. Cadastrar usuário. Beleza. Agora, eu preciso fazer o quê? A descrição do caso de uso. Eu preciso fazer a descrição desse meu caso de uso. Eu vou aumentar um pouquinho aqui e vou fazer scroll só para ficar mais claro, tá? Então, o que eu tenho nessa descrição? Eu tenho um nome do meu caso de uso. Eu tenho o quê? Uma descrição, né, dele, permite o cadastro de um usuário no sistema. Quem são os atores do meu caso de uso? Administrador. É ele que é o único ator que pode realizar, executar esse caso de uso, né? Inclusões não há, extensões não há pré-condições,
Fluxo disparador. Ele acessa o menu cadastro e escolhe a opção usuário. Beleza, tem um menu lá no sistema que tem um menu cadastro e lá tem uma opção usuário. Aí ele entra nesse caso de uso. Tá? Fluxo principal. O que acontece? O sistema ele exibe, né, a tela de cadastro do usuário, que é o quê? Que é essa aqui que a gente definiu. Ele vai exibir essa interface para o usuário, tá? Para o ator, né? Beleza. E o ator vai fazer o quê? Ele vai informar nome, e-mail, data de nascimento, login senha e confirmação de senha. Beleza. E ele aí acessa a opção salvar. Bom, depois que ele acessou a opção salvar, o que o sistema vai fazer? Realiza a validação dos dados. RN1, R2, N3, 4, 5, 6, 7. Ó. Tem aqui 7, 8, 9. 9 validações. Aonde estão essas validações? A gente chama de regras de negócio. Aonde que estão essas validações? Estão bem aqui, ó. Todos os campos são obrigatórios. O nome deve ter no mínimo 2 e no máximo 50 caracteres. O e-mail deve obedecer a expressão regular padrão de e-mail da empresa. Não deve existir outro usuário no sistema com o mesmo e-mail. A data de nascimento deve ser uma data válida e anterior ou igual a 16 anos contados da data. O login deve obedecer a expressão regular padrão de login da empresa. Não deve existir outro usuário no sistema com o mesmo login. Bom, a senha deve obedecer a expressão regular padrão da senha. A confirmação de senha deve ser igual a senha. Observações, né? A senha deve ser armazenada no sistema com um hash, tá? Beleza. Então, depois que ele valida tudo, o que ele vai ter que fazer? Salva os dados do usuário, exibe a mensagem cadastrada com sucesso e fecha a tela e termina a casa de uso, né? Bom, aqui tem um fluxo alternativo, tá? Que a gente desenhou. Qual é o fluxo alternativo? Acessa a opção cancelar. Termina a execução do caso de uso. Agora tem uma questão aqui interessante também, que é realiza a validação dos dados, né? E aqui tem ele vai fazer essa validação, beleza? Faltou aqui um fluxo alternativo, 2, tá? Que seria, caso essas regras aqui não fossem, por algum motivo, essas regras que estão aqui listadas, elas não fossem validadas, tivesse algum erro aqui nessas regras, tá? Faltou aqui, tá? Um fluxo alternativo, tá? Em que ele colocaria alguma coisa. Bom, e aí o que a gente vai fazer agora? Bom, depois que a gente definiu o diagrama de caso de uso, nós definimos. Nós diagramamos de classe. A gente sabe qual é a classe que a gente precisa. Eu defini também o que? A interface do meu sistema, para aquele caso de uso que eu quero fazer o diagrama de sequência. Tá? Eu fiz o diagrama, a descrição desse caso de uso, né? Com base nessa interface aqui que eu desenhei. Tá? E agora, o que eu preciso fazer? Agora eu preciso criar as classes tecnológicas. Tá? Como nós vimos, né, lá no nosso modelo, quer ver? Vou pegar aqui para vocês lembrarem. Nós vimos lá no nosso modelo, aqui, ó, na aula passada, nós vimos o quê? Nós vimos a... Peraí, deixa eu refletir. Nós vimos o quê? A arquitetura, né, de um sistema. A gente definiu que para cada classe de domínio, eu vou ter uma classe coleção daquele domínio para fazer o CRUD daquele cara, né? A gente vai ter o salvar, buscar, excluir, alterar, tá? Então, por exemplo, para a classe cliente, eu tenho a classe cliente, certo? Então, eu vou ter uma classe chamada coleção cliente, tá? Eu tenho uma classe produto, então eu vou ter uma classe coleção produto, que vai ter o CRUD lá, tá? E eu vou também ter o quê? Uma classe banco de dados, que vai fazer as queries para mim e vai conversar com o banco de dados propriamente, tá? Então, vamos lá. Então, vamos voltar ao nosso modelo que a gente criou, tá? Deixa eu fechar aqui.
e vamos voltar lá. Beleza. Se eu tenho minha classe usuário, significa o quê? Que eu vou ter uma classe coleção usuário, certo? E eu vou ter uma classe BD também que vai fazer as queries, tá? Só que essa interface que eu desenhei e que eu fiz a descrição dela aqui também, como é que vai ser, ela também será uma classe. Então, eu tenho lá o FRM de formulário. FRM é uma sigla de formulário, tá? Cadastrar usuário, ou seja, esse aqui é o formulário de cadastro de usuário. Então, é uma classe. Então, eu tenho uma classe de interface, eu tenho uma classe de negócio, que é essa coleção usuário, e eu tenho uma classe de banco de dados. E eu tenho uma classe de domínio, que é o usuário. Então, para esse caso de uso funcionar, eu preciso dessas 4 classes aqui, tá? Beleza. E agora, como é que eu faço o meu modelo, né, de sequência? Agora, com todas as classes que eu preciso, com a descrição de como vai ser a interação entre o meu sistema e o ator, e eu já posso agora fazer, eu já tenho definição da interface, eu já tenho como que vai ser a interação, eu já tenho as minhas classes para aquele caso de uso ser executado, então agora eu consigo fazer minha diagrama de sequência. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui agora para vocês o Draw. E agora nós vamos desenhar o nosso diagrama de sequência. Beleza. Como é que a gente desenha o nosso diagrama de sequência? A primeira coisa que eu preciso saber é quem é o ator que vai executar o caso de uso. Beleza. Aqui já definiu que é o administrador e aqui já definiu também que é o administrador. Então, o ator do meu sistema é o administrador. Então, para isso, pessoal, eu tenho uma... Só um instantinho que eu vou pegar aqui o símbolo, né? Eu vou ter aqui quem? O administrador no meu sistema, tá? Só que aqui eu preciso colocar aqui, deixa eu dar uma olhada aqui nos símbolos, tá? Deixa eu achar aqui o símbolo mais adequado. Tá aqui, tá aqui. Esse aqui que na verdade que eu preciso, tá? Vou apagar aqui. Esse aqui é que eu preciso, tá? Então, esse cara aqui é o cara que é o meu ator, tá? E eu preciso dele com essa linha, tá? Com essa linha aqui que a gente chama de tempo de vida, tá? Eu vou adicionar aqui o... Deixa eu ver se eu consigo colocar. Consigo. Que é o administrador, tá? Do meu sistema, beleza? Bom, agora, pessoal, o administrador ele vai falar com qual classe? Qual classe que o administrador vai falar, tá? Ele vai falar com a classe, vou pegar aqui no meu modelo, que a gente desenhou, ele vai falar com a classe o quê? O formulário, que é nada mais é do que a interface. Então, eu tenho uma classe de formulário que é a classe que meu ator vai conversar, tá? Então, eu vou selecionar aqui, só um instantinho. Aqui, ó. Ele vai conversar com o formulário. Então, eu vou criar aqui. E esse cara é um objeto, tá? É um objeto, ele vai ser um objeto da classe formulário. Vamos pegar aqui. FRM cadastrar usuário.
certo? É um objeto, deixa eu aumentar aqui. Ele é um objeto da classe formulário que eu tenho, tá? Bom, aí o que acontece? Agora a gente pode definir também, para ficar mais fácil, a classe. O meu formulário, daqui a pouco a gente define isso. Vamos deixar assim. Daqui a pouco a gente define todo o resto. Bom, o que acontece? O administrador do meu sistema, ele vai ter o cadastrar usuário, certo? O que vai acontecer aqui? O que acontece de interação entre o ator e a classe formulário? Bom, quando a classe formulário ela mostra assim desse jeito para o administrador, ele já existe, né? O sistema ele já mostra um objeto lá da classe formulário. Por que esse termo objeto da classe formulário é importante, tá, pessoal? Vamos entender. Se eu tenho um administrador, sei lá, fulano, ele entrou no sistema para cadastrar um usuário, tá? Eu tenho um outro administrador, ciclano, que também entrou no sistema para cadastrar um usuário, e eles estão vendo o mesmo formulário, só que são objetos diferentes. O administrador fulano ele tem um objeto do formulário e o ciclano tem outro objeto do mesmo formulário, né? Então, eles estão interagindo com o objeto daquele formulário, tá? Aqui nós vamos pegar a ativação, tá? O que é ativação? É quando o administrador, isso aqui fica ativo, né? A gente vai ver que ele vai ficar, no caso do formulário, ele fica ativo o tempo todo, né? Enquanto durar toda a interação. Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Vou pegar aqui, deixa eu pegar uma interação aqui, ó. Pode ser essa. Bom, depois, vamos ler aqui a descrição, né? Vamos ler a descrição do caso de uso. Olha, exibe a tela de cadastro do usuário, ou seja, o objeto do formulário fica lá mostrado, tá? O ator faz o quê? Informa nome, e-mail, data de nascimento, login, senha, confirmação de senha e acessa a opção salvar, né? Então, o que ele faz aqui? Nada mais é do que vir para cá e chamar a função salvar do formulário. É isso que ele faz. Ele preenche os dados e manda a função salvar, tá? O que o meu formulário vai fazer, tá? O meu formulário, deixa eu pegar aqui, ele simplesmente vai fazer o seguinte. Vê se não é isso que ele vai fazer. Deixa eu deletar isso aqui por enquanto. O meu formulário, ele vai fazer o quê? Eu vou chamar isso aqui de usuário, tá? É uma classe usuário. O formulário é um objeto da classe usuário, tá? O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum outro elemento aqui melhor. Não tem, não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, ele vai pegar esse cara aqui, tá? Ele vai pegar, deixa eu só pegar o outro, porque o outro não tem essa bolinha, acho que fica melhor. Ele, na verdade, vai vir aqui. Ele vai fazer o que com esse cara aqui, tá? O que ele vai fazer com esse cara? Ele vai dar um new em usuário, certo? Então, o que acontece? O usuário ele não fica aqui em cima como formulário, como se ele existisse o tempo todo, em toda alteração. Não. Ele começa a existir a partir do momento que o formulário dá um new nele. Ou seja, a partir desse momento, você tem um usuário.
E o que ele vai retornar? Né? Ele dá um new, um usuário, tá? E depois ele vai fazer o quê? Ele vai chamar uma função do próprio, aí aqui ele já está ativado, tá? A gente vai pegar aqui, vai colocar aqui. E aqui eu vou colocar 7 dados. Ou, se vocês quiserem, tá? E aqui eu vou passar nome, e-mail, data de nascimento e senha. A gente vai ter que... Deixa eu dar um enter aqui. Pronto. Deixa eu afastar esse cara aqui um pouquinho para ficar mais legível. Pô, esse cara tá ficando chato. Mas tá bom. Bom, é isso aí. Ele vai mandar os 7 dados, ou se você quisesse, vamos supor que vocês quisessem fazer 7 nomes, 7 e-mails, 7 datas de nascimento, 7 senha, tá? Você teria que fazer as 4, 1, 2, 3, 4. Você teria que fazer os 4 sets aqui, tá? Passando 7 nomes, 7 e-mails, 7 datas de nascimento, 7 e-mails. Eu estou falando 7 dados como se existisse uma função única, né? Que fizesse o set, né? Em vez de chamar cada um individualmente, eu tenho um que passa tudo e ele faz o set. Ou também é uma coisa bonita, né? Se vocês quisessem, dentro do new você poderia passar também, tá? Os parâmetros também é uma opção, tá? Eu vou até, acho até essa opção, pode ser, vou deixar 7 aqui para ficar legal, tá? E aqui você vai ter o retorno, tá? O retorno da função é nada, ele não vai retornar nada, né? Ele é um void, tá? Ele não retorna nada, tá? Mas fica indicado aqui o quê? Que a partir do set foi executado e devolveu a resposta lá para o meu formulário dizendo que criou o usuário e deu 7 dados lá com aqueles dados, tá? Beleza? Legal. E aí, o que vai acontecer agora, pessoal? Depois que ele deu o new, passou os dados do usuário, devolveu o usuário aqui para o formulário, o que o formulário vai fazer depois? Bom, aí agora, pessoal, vai existir uma outra classe, que é a nossa classe de negócios, né? Aqui ela está preparando o envio, né, do usuário, né, que está com todos os dados que o administrador colocou, para preencher os usuários. Aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos agora criar a classe. Aqui vai ter um objeto da classe coleção usuário, tá? Aqui vai ter a classe coleção usuário. Beleza? Bom, só que não vai estar aqui. Por quê? Porque ela vai estar aqui embaixo. Porque aqui embaixo, depois que isso tudo acontecer, né, é que a minha classe formulário, né, eu vou ter que botar aqui mais ou menos por aqui, isso aqui. Aqui, mais ou menos, eu vou ter que deixar, porque aqui, ó, a minha classe formulário vai dar o quê? Um new na classe coleção, tá? Legal, por quê? Na interação, eu tenho o quê? Ele informa os dados e acessa a opção salvar. Foi isso que ele fez. E realiza a validação dos dados. O sistema realiza. Mas como que ele vai realizar essa validação? Ele dá um new na coleção, porque quem vai fazer essa validação
é a coleção, tá? Porque ela é a classe de negócio, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu vou botar mais aqui, ó, só para continuar, né? Essa é a linha de vida, ou seja, de execução do sistema. Então, quando essa linha termina, é que acabou a execução. Então, ele vai dar um new na classe coleção usuário, tá? E depois que ele deu o new, vou até aumentar aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai primeiro... Opa, aqui ficou bagunçado. Deixa eu acertar. O que ele vai fazer depois? Ele vai fazer uma chamada a essa classe aqui de novo, tá? De coleção. Mas essa chamada agora vai ser o quê? A primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Eu vou chamar, tá? Validar o usuário. Usuário. Beleza, validar o usuário. E ele vai passar o quê? O usuário como parâmetro. É um objeto uso, vou chamar de usu, tá? Que é do tipo o quê? Usuário. Ele vai chamar o quê? O validar o usuário desse cara, tá? Bom, eu não vou entrar, não vou entrar muito em detalhes aqui agora, nesse momento. Ele vai realizar todas essas validações aqui, tá, pessoal? Ali dentro dessa função validar o usuário vai estar tudo ali dentro, tá? Legal. E aí, o que acontece depois que ele valida? Ele vai vir aqui e vai retornar o quê? Dentro do fluxo típico, né? O fluxo típico vai dizer o quê? Que ele retorna o quê, pessoal? Ele retorna true. Ou seja, está validado, deu tudo certo na validação, tá? Aqui ele vai ficar ativo enquanto foram feitas as chamadas, tá? Bom, se ficou ativo e deu tudo certo com a validação, o que ele vai fazer agora? Depois que validou. Deu tudo certo. Agora, esse cara vai fazer o seguinte. Peraí. Deixa eu só aumentar aqui. O que esse cara vai fazer agora, né? Depois que validou, deu tudo certo. Depois que deu tudo certo, validou, deu true, né? Retornou true. Vou até botar um pouquinho mais para cima. O que ele vai fazer? Ele vai chamar uma outra função. Que vai ser... Ele vai chamar uma outra função. Que vai ser... salvar o usuário. Passando o usuário como parâmetro. Legal. E o que esse salvar vai fazer aqui, pessoal? Esse salvar vai, na verdade, a gente vai precisar de uma outra classe aqui, tá? Que vai estar aqui, ó. Que é quem? Que é a classe BD, que é um objeto da classe BD. O que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai dar um new. Ele vai dar um new nessa classe, certo? Chamou salvar, né? Beleza.
Só vou ajeitando aqui, que ficou ruim. E o que ele vai fazer? Vamos supor que no meu banco de dados, lá na minha classe de banco de dados, eu tenho o quê? Eu tenha uma função chamada insert, tá? Vamos botar assim, tá? Então, eu vou passar como parâmetro para ele um objeto essa classe BD, eu não sei se vocês conhecem, elas podem ser o NBernate, tá? Pode ser uma classe que vocês criaram, tá? De banco de dados. Ela pode ser, não sei se vocês conhecem o NBernate, mas pode ser também aquela classe do .NET, que eu esqueci o nome agora, que você passa um objeto e ela transforma aquilo em query, tá? Para você. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou chamar insert, tá? E eu vou passar o usuário como parâmetro, tá? Só que não é do tipo usuário para lá, tá? Beleza. E meu banco de dados, essa classe de banco de dados que eu tô aqui, que eu tô trabalhando nela, o que ela vai fazer? Ela vai fazer esse insert no banco de dados e o banco de dados vai devolver para mim esse insert, incluído ou não, certo? Ou seja, esse cara vai me devolver, tá? Vamos supor, olha, eu quero que quando ele der tudo certo, ele vai devolver true para mim, que deu tudo certo, né? Então, aqui, eu vou colocar aqui, mais ou menos por aqui também. Legal, devolveu true, tá? Repare que essa chamada de salvar aqui, meio que ainda está em espera, né? Deixa eu só tentar acertar aqui esse negócio. Ele está meio que esperando. Porque esse salvar, chamou salvar, e esse cara está fazendo o quê? O new, dando insert, depois retorna true. E aí aqui, depois que ele retornou true, né? É que aqui vai ser possível terminar, né? Essa chamada, tá? Então vamos ver aqui. Vou crescer aqui também, ó. Vou crescer aqui também. E aqui eu vou botar aqui, né? Isso aí. Eu vou colocar que devolveu true. Ele devolve o true também para outra classe, dizendo que incluiu com sucesso. Que aquela operação salvar deu tudo certo. Certo? Legal. Cara, não ficou bom, mas ele não está conseguindo, não estou conseguindo deixar reto. Mas tá bom. Então deu salvar, deu new, deu insert, deu true e deu true. Devolveu true aqui para a interface, dizendo que salvou com sucesso. Então, ele vai devolver uma mensagem para o ator, né? Agora, vamos crescer mais um cadinho aqui. Ele vai devolver agora isso aqui para o ator. Vamos lá. E ele vai devolver o que para o ator? Cadastrado, ele vai devolver uma mensagem. Cadastrado com sucesso. Porque é o que está na descrição aqui. Exibe a mensagem, cadastrado com sucesso, fecha a tela e termina a casa de uso. Pronto. Então, aqui é o final da minha execução.
Ele preenche os dados, manda o new, seta os dados do usuário, devolve o objeto preenchido. Depois o formulário vai dar o quê? Um new lá na classe lá de... Eu só subi aqui. Vai dar um new aqui. Depois ele manda validar, aquela validação toda que a gente viu. Salva o usuário, dá new no BD, dá um insert nesse usuário, devolve true, e manda a mensagem cadastrada com sucesso. Então é assim, pessoal, que trabalha o diagrama de sequência. É assim que faz, né? É assim, com esse tipo de interação, tá? Então é isso. Eu vou agora dar um stop, vou parar de compartilhar e vou parar de gravar aqui com vocês.